Agora é hora, hein? Meu bairro é 10. A gente vai embarcar com o Celito Esteves num passeio que é um verdadeiro resgate histórico. Afinal, o Centro Histórico de São José é o bairro que mais parece um baú cheio de memórias. Preservado, rico pra caramba e topo, hein? No crescimento do município, tá lá, um dos auges do centro, o Centro Histórico. Celito Esteves agora com a gente no BG. Abrem-se as cortinas do Meu Bairro é 10. E sabe o que está pintando aí? Centro Histórico, que maravilha! Isso mesmo, a maravilha do centro de uma senhora cidade, que uma vez era chamada de São José da Terra Firme. Olhando para os casarões e para a arquitetura com traços de um rico passado, você já deve ter pego no ar, né? Vamos lá então, dar uma voltinha pelo continente? Chegamos junto com ele, que traz a alegria do Natal. Jingle Bell. Papai Noel já está por aqui, provocando sorrisos na praça bem decorada. Mas todo mundo que anda por esses quarteirões se encanta também com o que vê ao redor. Os prédios históricos são muitos. As calçadas de embaixadores, onde hoje a molecada faz embaixadinhas. Que visual interessante, que desperta muita curiosidade. Quando a gente ouve falar no centro histórico de uma cidade, é lógico que há muito a ser dito sobre aquele lugar, porque é histórico. O interessante quando a gente chega num lugar assim é encontrar pessoas como seu Osni. Tudo bem, seu Osni? Observando aqui a história de São José? Osni Antônio Machado é o nome do pesquisador nativo desse lugar, filho do historiador Antônio Machado, que partiu em 88. Deixando uma herança cultural não só para a família, mas para a cidade toda. Foi com Osni que caminhamos por essas ruas para entender a grandeza do Centro Histórico de São José. Todas as cidades, os lugares vão crescendo, vão mudando, vão fazendo a destruição do ambiente que foi assim desenvolvido para novas construções, outra mentalidade. E o Centro Histórico de São José ele tem esse privilégio raro de manter alguns edifícios, tanto públicos como privados, remanescentes do século XIX, em plena era assim que o município teve o seu esplendor. Foi aqui que nasceu a cidade, o centro político e administrativo de São José. Aqui está a mais rica memória do município. É onde fica o museu, este casarão que foi construído por uma família de colonizadores que tinha o comércio embaixo e a residência em cima. O legal aqui é que tem muita coisa pertinho uma da outra. Esse prédio aqui, por exemplo, branco e azul, que está sendo reformado, em cima ficavam os homens da lei, embaixo era a cadeia. E esse do lado, amarelo, que também está sendo reformado, Teatro Municipal de 1854, o primeiro teatro de Santa Catarina. Não é o primeiro palco, a primeira casa de espetáculo, mas o primeiro prédio que foi construído para ser um teatro. Que bom, vamos voltar a ter espetáculos no Centro Histórico. Não que a arte esteja ausente, ela sempre se manifestou forte por aqui, especialmente nas mãos de Plínio Verani, que tem seu ateliê numa das esquinas da praça e dedica boa parte do seu trabalho expressando amor pelo passado. Isso é fundamental, parece. Sem essa percepção, esse conhecimento do que foi e de quem fez, né? Antes, não se tem uma amorosidade, uma compreensão do atual, na verdade. Então, até erros, para não cometer os mesmos erros no futuro. Enfim, é a ampliação de consciência de uma comunidade, das pessoas, passa necessariamente pela valorização, pelo cuidado com a memória. Por isso, Plínio sempre é convidado para resgatar memórias. Foi ele que fez o monumento nessa praça que homenageia as famílias de açorianos. Esse aí, gigante, de concreto moldado. Foi também ele que desenhou a história no novo trapiche de São José. Em vez do cinza comum a esses lugares, o chão ganhou cores variadas. Virou um painel que carrega a linha do tempo de crescimento da cidade, que enche ele de orgulho. Olha, imagina que nos primórdios São José tinha 110 mil quilômetros quadrados, a grandeza e a estratégia dessa cidade.
divisava com Laguna, com Lages, continente inteiro, era São José até 1943. Então, a força política e estratégica de tudo isso, né, estava aqui, era aqui exatamente no centro histórico. Então, todo esse significado e toda essa energia, de certa forma, permanece aí, né? Então, é um privilégio. Quem passa por essa avenida aqui, uma das mais movimentadas de São José, às vezes não se dá conta de que antes de ser uma avenida, era uma estrada que ligava as cidades. Principal eixo de ligação de Florianópolis com o sul do estado e com o Rio Grande do Sul. E aqui na esquina, a gente tem uma lembrança daqueles tempos. Se você chegar aqui e olhar para isso, vai dizer assim, mas que trambolho é esse de pedra, hein? Pois é um marco da estrada daquela época. Aqui, ó, quilômetro 10, ou seja, a distância entre a Ponte Hercílio Luz e esse ponto aqui do Centro Histórico. E aqui desse lado, ó, 6 quilômetros a distância daqui para se chegar até Palhoça. Pedacinho de história. E foi nessa rua que encontramos um simpático casal, a Lúcia e o Gilberto, que também é nativo daqui, mas que todo ano vai à França numa ocasião especial. O Gilberto Guerlá, com jeitão de pescador, é cineasta. Sente a pose dele e da patroa no tapete vermelho? Há 20 anos seguidos, eles vão ao Festival de Cannes como convidados, pela linha cultural de trabalho que ele adotou. Em 1996, eu fui convidado para fazer parte de um júri no Festival de Cinema do Rio. Sim. E lá nesse festival estava o filho do chefão do Festival de Cannes. E aí ele me sugeriu, mas você tem um clube de cinema, você tem que frequentar Cannes. Então só em 2001 é que eu me lembrei, aquela história de Cannes, quem sabe... Aquele convite? Vamos ver como é que funciona isso. Bom, Aí começou aí. Aí comecei aí, desde então é todo ano, né? De filmes também entende o Val. Ele não é cineasta, é oleiro, um dos últimos das redondezas. Por isso mesmo, fez questão de registrar o dia a dia da função, ligando as histórias do barro às histórias do mar. Produziu um documentário, O Barro e a Canoa. Eu me formei um oleiro justamente para manter essa tradição, para permitir que isso não se acabe, pelo menos enquanto der, né? Você tem esse foco, é? Tenho esse foco, assim, e eu estou ensinando outras pessoas, né? Tenho uma preocupação muito grande de registro disso, de manter uma pesquisa sobre isso e de registrar. Já tenho feito alguns trabalhos, estive viajando também, já estive no arquipélago dos Açores. Só que quando eu cheguei no arquipélago dos Açores, eu acabei descobrindo que já não tinham mais tantas olarias. Tinha uma olaria museu, a qual eu acabei dando aula. Você deu aula? Dei aula. Você foi para absorver e acabou... E acabei fazendo oficina com crianças de escolas. E do barro vamos para a água, que tinha em abundância nesse cantinho do Centro Histórico, que muita gente vem visitar. E olha, essa parte da história também se encaixaria num bom roteiro de filme. Aqui ficam os tanques das lavadeiras, no Beco da Carioca, aqui no Centro Histórico de São José. Aqui, ó, que elas ficavam lavando a roupa das patroas. 6, 10 mulheres conversando e cantando, mas isso foi até a década de 70, depois a história mudou. Agora, o detalhe é que a gente encontrou uma delas que lavava a roupa aqui, que hoje tem 102 anos. Vamos lá na casa dela. Encantadora. Começamos com essa palavra para definir essa mulher que conhece sim o Beco da Carioca. Com a palma da minha mão. Conheço muito, querido, muito, muito. Igual a palma da sua mão? Igual a palma da minha mão. Me criei ali brincando. Certo. Depois tornei-me velha sendo lavadeira. Certo. E as mãos da dona Alcina dizem mais que isso. Mão de velha que trabalhou muito. Foi lavadeira, foi empregada doméstica, tá? Tiradeira de berbigão. 102 anos, e que simpatia e que bom humor ela tem. E se alguém me chamar para ir ali na praça, ainda tem alguém para me acompanhar, porque eu tenho 18 anos, não quero me sair assim, né? 18 anos? Estou com 18 anos, não quero, assim, não posso andar sozinha, menina assim não pode andar sozinha. Menina assim não anda sozinha? Não. Quantos anos?
18? 18! Ah, Deus Tá na o flor livre. da idade. Deus o livre. Vou para algum gavião me agarrar aí na rua? Ai, Né? caramba! Então não, Tá porque, vendo? né? Tem que se preservar. Deus o livre. Então, não sai mais dentro de casa. Por desaforo, eu só fico sentada aqui. Quem quiser viver. Mas com 18 anos não pode ficar não sentado sai, aqui. não sai. Não Se sai. vai- É porque as pernas não ajudam. Se tivesse né? 92 ainda vai, né? Cala Não, a boca. 102. Não diz assim. Não diz assim pra ninguém, cara. Não diz assim. Cala a boca, intervina, sossega a língua ferina. A música que a Alcina canta é uma das tantas que elas entoavam no Beco da Carioca. Cantar de manhã cedo, mas eu tenho medo de perder o trem. Bonito, né? Tocante mesmo, a memória que enriquece o povo desse lugar. Foi uma bela viagem no tempo, essa pelo Centro Histórico de São José. E tudo isso tá aí preservado para todo mundo curtir. Tá feito o convite, hein?